Alegria muito grande sempre estar aqui e esse relacionamento meu e amizade com o pastor Jesus é muito bom. Às vezes me dá problema. Eu até disse que eu tenho que inventar um apelido para o pastor Jesus, porque você pensa que eu estava na convenção antes de ontem e nós batistas às vezes temos alguns problemas, né? A gente tem algumas restrições. Então assim, tem que tomar alguns cuidados, né? E eu mandei um WhatsApp para o pastor Jesus, falei: Jesus, me diz aí um lugar bom para comer sushi. Aí, como casado com a Márcia, você tem que saber onde come sushi. Aí ele me mandou tal lugar. Aí eu chamei meus dois amigos, né? Não prestei muita atenção, quem estava em volta estava preocupado só com meus dois companheiros, né? Falei: ó, mandei um WhatsApp para Jesus. Jesus respondeu e disse que o melhor lugar para comer sushi é no tal lugar. Aí o cara atrás, misericórdia. Aí eu pensei, se eu virar agora e falar, mas não se preocupe não, porque ele é casado com uma japonesa e gosta de comida japonesa. Aí ia ficar pior. Então eu deixei como estava. Eu devo estar sendo excomungado até agora de uma heresia sem tamanho, que o cara está falando com Jesus pelo WhatsApp. É uma coisa fora de sério, né? Então eu vou inventar um apelido para Jesus, para a gente se comunicar pelo WhatsApp, porque fica ruim esse negócio. WhatsApp para Jesus, Jesus mandando no WhatsApp, fica um trem, dependendo do ambiente, não pega bem. Pode ter certeza que eu me enrasquei todos esses dias aí. Mas, irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos o abraço da nossa convenção. Ontem recebemos o pastor Jesus e a comitiva da executiva da Batista Nacional, que eu me sinto perfeitamente em casa, porque até hoje eu não consegui identificar qual é a diferença entre batistas brasileiros e batistas nacionais. Por um acaso, houve sim indevidamente uma ruptura em 1960, que eu tenho convicção plena que isso não teria acontecido se fosse hoje, mas Deus está nos dando um presente, irmãos, extraordinário. Desde então, eu saio muito feliz desse encontro e de tudo que está acontecendo. Agora, no dia 27 e 28 de março, o Senhor nos deu uma graça fora do comum, e nós vamos reunir pela primeira vez, desde 1960, todos os batistas do Brasil em um só lugar. Nós vamos ter o pastor Jesus com a sua comitiva da Batista Nacional, pastor Fausto Aguiar com a comitiva da Batista Brasileira, pastor Jackson com a comitiva da Batista Independente e o representante da União Batista Latino-Americana em uma vigília em Santa Catarina com todos os batistas para buscarmos ao Senhor pelo Congresso da Aliança Batista Mundial, que vai acontecer em julho. Eu vejo Deus se movimentando nesse sentido. Eu louvo a Deus por conhecer todos os lados e assim poder andar no meio deles com uma liberdade extraordinária e saber que somos todos um só povo em Cristo Jesus. Isso me alegra profundamente. No demais, irmãos, é uma alegria imensurável estar com todos vocês aqui. Sempre que eu venho a essa casa, eu sou profundamente grato a Deus por tudo que essa igreja fez por mim. Eu estava vendo os jovens aqui na frente falando para o pastor Jesus, realmente estamos ficando velhos. Ainda não ficamos, mas eu fiz as contas na calculadora, porque eu estava lembrando da época, eu fui presidente da Mocidade há 27 anos atrás. Isso quer dizer que eu tenho mais de 30, mas isso é irrelevante também. Isso não é. Teve gente que até fez... Shhh, você não deve ter menos do que isso se você fez esse assovio indecente aí. Mas e na época foi bom, não foi não, Arnaldão? Tínhamos quadro de areia, tinha uma loucura toda aqui. Foi quando realizamos o congresso com o pastor José Rego do Nascimento Júnior. Foi o primeiro congresso realizado, já foi algo extraordinário. Então, ver esses jovens aqui, eu me alegrei profundamente, muito mesmo, irmãos. Fiquei muito feliz de poder ter participado desse período da igreja do Senhor Jesus, muito mesmo. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos. E eu quero fazer uma oração com todos nesse instante. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que eu sei, só o Senhor mesmo pode fazer coisas desta envergadura. Eu não mereço estar nesta posição, mas aprove ao Senhor me presentear com esta graça de transmitir ao teu povo a tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo relacionamento, pela amizade entre eu e o pastor Jesus, pelo marco que temos na nossa vida de começarmos juntos no ministério
e por hoje podermos estar como ministros, andando dentro da tua vontade, conforme o teu querer. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa bondade, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, honestamente, eu não tenho dúvida, e os irmãos também não, de que nós devemos sempre louvar ao Senhor por todos os seus grandes feitos. Eu entrei na construção dos irmãos, levei os meus colegas para ver, e não me surpreendi com o que eu vi, considerando o quadro técnico, profissional de alta qualidade que essa igreja tem, o bom gosto que os irmãos têm. Eu vou me surpreender, depois de um ano de inaugurado, o que é que vocês vão fazer. Porque eu não sei se tem para onde puxar a igreja, mas depois de um ano dela inaugurada, aí eu quero ver o que é que vocês vão fazer. Qual é o plano B para pôr as pessoas lá dentro. Agora, depois de inaugurado, vai ser fácil. Mas depois de um ano, aí eu quero ver qual vai ser o projeto da igreja. Porque eu não acredito que vai caber depois de um. Não sei se vai levar um ano também. Então, esse talvez vai ser a minha maior surpresa. Mas é extraordinário ver tudo que está acontecendo. E eu gosto imensamente, irmãos, de um texto do livro de Josué, no capítulo 23, se você quiser abrir a sua Bíblia também. Eu gosto muito de um texto no versículo 14. Essas duas águas aqui é para mim, cara? Tem ordem para beber ou qualquer uma? Então, porque teve uma vez que eu quase bebi 3 jarrinhas de azeite. Eu sempre pergunto, fui numa igreja, tinha 3 taçazinhas douradas de azeite, e eu achei que era água. Graças a Deus, eu fui pegar para beber, perguntei, pastor, pode beber? Ele disse, se quiser. É azeite. Eu falei, não, então é melhor não. Josué fala no livro, no capítulo 23, versículo 14, de uma das formas mais poéticas, mais lindas sobre a morte. Sobre a transição, sobre o fim desta jornada. Ele diz, hoje vou pelo caminho que toda a terra vai, e sabeis no coração, na alma, que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor, vosso Deus, falou a vosso respeito, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Irmãos, quando eu leio esse texto e imagino um homem vivendo aí os seus 110 anos, uma jornada onde ele viveu todo tipo de situação, viveu na escravidão do Egito, acompanhou Moisés, foi um auxiliar fiel, tornou-se líder no lugar daquele homem, conduziu aquele povo até a terra prometida, e aí um homem que enfrentou tantas situações, chega ao ponto de dizer, olha, eu quero declarar, e vós todos sabeis, no coração e na alma, que nunca nenhuma das boas palavras do Senhor falhou. Todas se cumpriram. Mesmo a despeito do sofrimento, da derrota, em Ai, no capítulo 7, ele entende perfeitamente que a fidelidade de Deus não foi violada. Irmãos, é preciso ter comunhão com Deus, é preciso conhecer Deus, para que, independentemente da circunstância, do momento, a gente chegue ao final de qualquer etapa, dizendo, o meu Deus não falha. Não é possível uma conclusão dessa numa superficialidade de vida e de relacionamento com Deus. Nós hoje somos severamente influenciados por uma teologia falsa, fragmentada, e que diabolicamente ensina aos crentes que eles recebem algo de Deus porque merecem. Não, fulano conseguiu isso, mas você merece, você é um bom crente. Essa é talvez uma das piores mentiras de Satanás e uma das indiscutíveis causas da desnutrição da fé genuína do cristianismo. O homem não tem nada se dos céus não lhe for dado. E não é por mérito algum. A meritocracia, ela é um dano para a alma, ela é um dano para a fé genuína. Irmãos, eu sofri tempestades terríveis com a doença do meu filho, com a crise do assalto que o meu filho mais velho sofreu, quando 3 homens armados
Surpreenderam ele na garagem da minha casa, mais 2 dando suporte em veículos muito grandes. O homem batia na cabeça dele com uma pistola muito grande, dizendo: eu vou te matar. E ele entrou numa crise terrível, psicológica. Buscamos os melhores médicos e nada trazia para aquele menino uma luz, uma alternativa. E eu orei e disse: Senhor, mas o que é isso? E eu comecei a buscar mérito na minha vida cristã, na minha carreira, na minha jornada, para encontrar uma razão para aquilo, até que o Senhor falou abertamente ao meu coração: você não existe sozinho. Eu não estou fazendo nada em sua função, mas em função dele. Irmãos, eu saía de casa, hoje eu posso dizer o que eu não tinha coragem de dizer, e eu voltava para casa e orava dizendo: Senhor, aonde eu vou encontrar o meu filho pendurado? Era um desespero, e eu dizia: eu não mereço passar por isso, porque diabolicamente eu aceitei que eu não merecia passar por aquilo. O que estava faltando para mim era olhar como Josué olhou e dizer: nas circunstâncias mais difíceis, Deus nunca falha. E as suas palavras são tremendas. E quando aprove ao Senhor, Deus o libertou, e hoje ele está trabalhando em São Paulo para a glória do Senhor Jesus. Eu me lembro um dia em que eu não sabia mais o que fazer, ele numa crise tremenda, vivendo o fantasma do câncer do mais novo, vivendo problemas difíceis eclesiásticos. Eu saí de casa, fui à construção da igreja. O rapaz tinha acabado de explodir umas pedras no terreno da igreja. É muita pedra grande que nós temos em Florianópolis. E ele precisava dinamitar as pedras para abrir espaço para as lajes e para fazer as fundações. E eu disse: eu vou me espairecer, eu vou lá para a construção da igreja. E eu me lembro que eu subi num muro de pedra com mais de 7 metros de altura. Os rapazes que trabalhavam naquilo tinham ido embora. E eu olhei para baixo, aquela coisa horrível, aquelas pedras tudo pontudas, apontadas para cima. E eu em cima de um muro com 50 centímetros de espessura. Uma voz falou ao meu coração: ponha fim em tudo agora. Você não precisa sofrer mais. Vão dar como acidente essa situação toda. E era algo tão terrível, tão opressor, que sabe o que foi que eu fiz naquela hora? Eu não clamei ao Senhor, eu desci do muro. Eu disse: estar em cima do muro não é um lugar seguro. E depois que eu desci do muro, eu disse: afasta-te de mim, Satanás, porque o Senhor nunca falhou. Não há momentos em que nós vamos sim ter que lutar com as nossas próprias convicções e com muita coisa que a gente pensa que é verdade. Mas sabe o que eu venho descobrindo tudo isso? Que era ali que eu estava conhecendo um Deus diferente na prática e numa realidade. Josué não fala ao longo dos seus 110 anos que Deus nunca falhou só porque tudo deu certo na vida dele. Não só porque tudo foram flores. O que se não pode questionar aqui é que Josué conheceu Deus, ele sabia quem Deus era. O que ele viu acontecer no Egito por intermédio de Moisés foi suficiente para ele falar: o Deus que eu sirvo me colocará na terra prometida. Sabe o que eu e você como igreja precisamos? A despeito do que nós vivemos ou não, olhar para o alto de onde vem o socorro e dizer: o meu Deus é poderoso para guardar o meu tesouro. Sabe uma outra coisa linda? É quando eu vejo Josué no encontro com o anjo no capítulo 6, em que ele olha aquele homem, aquele personagem com a espada desembainhada, e ele pergunta: afinal de contas, você vem em nosso favor ou em favor dos adversários? É impressionante, é incrível como nós temos um hábito de pensar que o Senhor luta as nossas causas por nós. O anjo respondeu para ele: eu não vim para nenhum dos dois.
Eu não vim nem por você e nem pelos adversários. Eu estou aqui como o guerreiro, como o soldado, como o general do exército do Senhor. Eu estou aqui como chefe, como comandante do exército. É como se ele dissesse: eu estou aqui pelo Senhor, eu estou aqui pela palavra dele, eu estou aqui pelo zelo da palavra dele, eu não estou aqui por você. Sabe por que é que Deus nos tira do abismo? Sabe por que Deus nos sustenta na tribulação? Sabe por que Deus nos cura quando Ele quer? Sabe por que Deus faz coisas impressionantes? Não é por você, é pela palavra dEle, e através da palavra dEle, você vai conhecer um Deus extraordinário. O anjo diz: como assim, por você ou pelos adversários? Eu não estou por nenhum dos dois, eu estou aqui pelo Senhor, pela palavra, pelo zelo. Eu vim aqui agora como chefe dos exércitos do Senhor. Tá, então o que é que o Senhor tem para me dizer? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. É interessante como até hoje a gente procura ouvir coisas sobrenaturais ou de maneira incomum e singular da parte de Deus. No capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala absolutamente tudo que Josué precisava ouvir para que o sucesso da obra de Deus na mão dele se cumprisse. Deus fala para ele: esforça-te, ser corajoso, cuida de obedecer, não te desvie do que foi ensinado, não te afaste das escrituras, pelo contrário, medite nela dia e noite. Não temas, não tenha medo, não te apavores, não te espante. Mas ao se deparar com o chefe dos exércitos do Senhor, ele não exultou em lhe perguntar: o que diz meu Senhor a teu servo? Ele diz: que você tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Você quer ouvir algo da parte de Deus? Eu ouvi algo de Deus ontem, que ele disse: seja santo. Porque o lugar onde você está, só os santos podem ficar. Que lugar é esse? O lugar dos escolhidos do Senhor, que herdarão a eternidade e as mansões celestiais. Não pode ser para outro tipo de pessoa, senão para os santos. Irmãos, deixe-me confidenciar algo para os irmãos, que talvez 2 ou 3 aqui nessa igreja saibam disso. Pastor Jesus é um deles. Essa igreja, ela marca muitos momentos na minha vida. Um deles aconteceu exatamente entre os 2 bancos em que a Selma e a minha esposa Suzel estão, naquela mesma posição. Eu tenho um temor absoluto quando eu caminho nesse corredor, por uma experiência que eu vou morrer e nunca vou me esquecer dela. Em 1994, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, e nós estávamos assistindo um culto, aqui sentado nessa fileira de bancos da igreja. Quando eu olhei para trás, no 3º banco contado de trás para frente, tinha um homem, que eu não esqueço a imagem dele de forma nenhuma, pastor Jesus. Um homem ruivo, de sardas no rosto, um óculos de armação dourada, uma camisa marrom, quadriculada. E ele olhava para mim e eu disse: Suzel, dá uma olhada naquele cara lá atrás. Ele não tira o olhar de mim. Ela disse: esquece ele, presta atenção no culto. E eu prestei só mais uns 5 minutos. Eu falei: eu quero ver se esse cara está olhando para mim de novo. E eu olhei para trás, ele continuava olhando para mim, e aquilo me incomodou. E eu disse: Suzel, o cara não tira o olho de mim. E quando eu terminei de falar aquilo para ela, o meu corpo dividiu ao meio, o meu lado direito esquentou muito e o lado esquerdo esfriou demais. E ela colocou a mão em mim e disse: você está fervendo de um lado, você está gelado do outro. E eu disse: eu estou passando mal. E ela disse: não, talvez Deus quer falar com você. Geralmente nossas mulheres são mais crentes do que nós. Não vá se empolgando também não é sempre. E eu disse: Senhor, se o Senhor quer falar comigo nessa noite, eu vou lhe pedir um sinal. Que antes do pastor Moza encerrar o culto, ele me chama para fazer uma oração. E ele foi terminando o culto e nada. Eu disse: bom, então não tinha nada de sinal mesmo. Quando ele se aproximou do final do culto, ele disse: vamos ficar todos de pé para fazer a oração final. Mas nessa noite eu não vou orar, eu vou chamar o irmão Rogério para fazer essa oração. E eu vim, fiz a oração, pensei: bom, também ninguém vai falar mais nada, acabou o culto. E eu desci, estava aqui o Arnaldo, o Silvio,
e meu amigo, que eu amo muito esses irmãos, desci do púlpito, conversei com eles aqui, e decidi ir embora. Eles tomaram um lado e eu fui para frente. Quando eu cheguei no ponto em que eu afirmei do banco, o homem estava de pé naquele corredor. E eu me assustei ao vê-lo ali, porque ele não tirava o olho de mim no culto. E ele olhou para mim e disse: Rogério, preste bastante atenção. Eu tenho algo para te dizer. O Senhor me mandou aqui para dizer para você que tudo que você ouviu até hoje sobre o ministério pastoral vai se cumprir a partir de agora. Eu disse: tá bom. Ele falou: você entendeu? Eu falei: entendi. Ele falou: mas eu vou repetir mais uma vez. E aquilo me deixou tão alegre, eu disse para ele: posso te dar um abraço? Ele disse: só um. Aí eu dei um abraço nele. E até hoje eu tento saber quem é esse homem e vê-lo novamente, que nunca mais eu ouvi. Nunca mais. 6 meses depois, a Igreja Batista Central me indica para o Ministério Pastoral. E eu fui aprovado pela Ordem de Ministros Batista do Estado de Goiás. 22 anos depois, eu não dava conta de comer, de dormir, porque o meu filho estava diagnosticado com câncer. Aflito, o pastor Josué vira para mim e disse: vamos na oração da igreja às 4 da manhã. E eu disse: vamos, não estou dormindo mesmo. E oramos aqui naquele dia às 4 da manhã. E quando eu estava subindo o corredor, angustiado, uma voz disse para mim: lembra de mim? Eu continuo aqui com você. Essa luta não é só sua. Você não está sozinho. E o meu filho foi curado do câncer. Naquele dia o Jesus disse: você prega hoje à noite? Eu disse: prego. Não há maneira de explicar como Deus age em determinadas circunstâncias. Não há maneira de dizer que Deus não age hoje como agia no passado. O que dá para dizer é que nós hoje não cremos em Deus como eles criam no passado. Que nós não enxergamos Deus como eles enxergavam. Quer ouvir o que Deus tem para te dizer? Seja santo. Josué foi um homem de fé, se tornou um dos heróis da fé, andou com o Senhor, viveu com o Senhor, obedeceu o Senhor e concluiu no final de seus anos algo que podia afirmar sem dúvida alguma, é que o Senhor era infalível em tudo, haja visto que nenhuma das suas palavras havia deixado de se cumprir. É uma convicção e conhecimento de Deus tão forte que não tem como arrancar do coração daquele homem. Agora há um outro pronunciamento muito forte e exemplar de Josué, que para mim está no capítulo 24, versículo 15. Josué diz: olha, ele ajunta toda a congregação de Israel e diz: se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem querem cultuar, se os deuses a quem vossos pais que estavam para além do rio cultuavam, ou se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Isso é impressionante. Josué deixa claro que para servir ao Senhor não se pode servir nenhum outro Deus. E que servir a Deus é uma questão de convicção, de certeza. Não vou duvidar se eu vou ou não cultuar esse Deus. E não é uma projeção de possibilidade, como muita gente faz ao extrair essa parte do texto e colocar: eu e minha casa serviremos. Não, Josué não estava projetando, ele estava dizendo: cultuamos e continuaremos cultuando, eu e minha casa, ao Senhor. O ponto fundamental aqui é que Josué conhecia Deus. Talvez o que eu, o que você, o que nós precisamos é conhecer Deus. A pergunta que eu preciso fazer para mim: eu conheço Deus? Josué enfrentou tudo com a convicção que ele tinha sobre Deus. Davi enfrenta Golias com a convicção que ele tinha sobre Deus. Ele diz no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 46, hoje o Senhor te entregará
em minhas mãos. Não eram as minhas mãos, mas o Senhor que o entregará. Você precisa olhar para os seus problemas com a convicção de quem conhece Deus. Você precisa olhar para os seus problemas em casa com a convicção de quem conhece Deus. Eu ligava para o meu amigo, pastor Jesus, e chorava no telefone e dizia: Jesus, está difícil. Mas uma coisa nunca saiu da minha mente: eu sei que eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu preciso olhar para a minha vida com a convicção de quem sabe quem Deus é. O que moveu os heróis da fé no passado não foram músicas sensacionalistas, não foram mensagens motivacionais, não foram jargões e frases de efeito. Era o que eles conheciam de Deus. Eu nunca ouvi uma música tão ridícula em toda a minha vida como O Sonho de José, cantado por André Valadão e Matos Nascimento. É um daqueles lixos entorpecedores que denigrem e desnutrem a genuína fé na vida daqueles que entendem que só tem o que Deus quer dar e não o que se merece receber. Josafá, rei de Judá, ameaçado por uma colisão formada pelos moabitas, amonitas e meunitas, ele vai até Deus e faz a seguinte oração: Senhor, Tu és o Deus de nossos pais, não é Tu o Deus que está nos céus? Não és Tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na Tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Segundo Crônicas capítulo 20. Aquele homem lembrou do Deus que o pai dele conhecia e disse para ele: meu filho, esse é o Deus de verdade. O segredo desses homens é que eles conheciam Deus. Quem conhece Deus sabe que Deus é fiel, infalível, zela da sua palavra e sabe como orar e sabe como falar com Ele, mesmo angustiado, mesmo atribulado, mesmo vazio de vontades e de emoções, ele sabe quem Deus é. Você não precisa de um coaching. E desculpe se houver algum coach aqui, não se chateie comigo, eu estou falando espiritualmente. Crente não precisa de coaching. Crente não precisa de palestra motivacional, não precisa de sessão de terapia de constelação familiar, ele precisa conhecer Deus. Esse modismo enfiado nas igrejas do século 21 são vermes que destroem e corroem a fé genuína da igreja de Jesus Cristo. Sabe por que você serve a Deus? Sabe por que você está submetido a problemas e dificuldades hoje? Para conhecer quem Deus é. Sabe por que suas tribulações doem, ardem? Para que você possa conhecer quem Deus é. Sabe qual a razão da sua luta? Apresentar Deus. Eu conheço pessoas que conseguem se afastar de Deus nas lutas e tribulações, quando ao contrário deviam se aproximar, porque é ali que você vai conhecer a existência, a essência de um Deus que não falha. Ao invés de você buscar conhecimentos nas metodologias humanas que prometem soluções rápidas e indolores, eu te sugiro: conheça Deus. Talvez você ainda não entendeu que a sua vida pertence ao Senhor e que em tudo há um propósito específico de Deus na sua vida, até na dor, até na luta e até no sofrimento. Eu não posso acreditar que exista crentes sem sofrimento, que exista cristianismo sem luta, ainda que vivamos num país com uma liberdade de uma forma tão extraordinária. Você sabe por que você precisa conhecer Deus? Dentre várias razões, eu diria pelo menos 3. Para você viver uma vida de esperança abundante e proativa, independente das circunstâncias. Quem conhece Deus avança, quem conhece Deus vai. Não é fácil. Dizer que é fácil é mentira. Não é pecado chorar, não é pecado sentir medo, não é pecado ter vontade de parar com tudo, não é pecado derramar-se diante do Senhor, é pecado achar que Deus não está presente. Deus sabe que você tem medo, Deus sabe que você está apavorado, Deus sabe que você está desesperado, mas Ele também está pronto para dar coragem e fé para você. Sabe por que você precisa conhecer Deus?
para não cometer o que é mal aos olhos do Senhor. Em terceiro lugar, eu diria, sabe por que é preciso conhecer Deus? Para ser feliz. Josué avisou que estava indo pelo caminho que toda a terra ia, e ele foi. Começa o período dos juízes após a sua morte, Juízes capítulo 2. Eu quero chamar a sua atenção para uma leitura um pouquinho mais extensa, mas nada que você não consiga acompanhar. Até aproveita você preguiçoso que não leu a Bíblia hoje, vai ler comigo agora. Aí se você falar, eu não sou preguiçoso, já li, então você está afiado, vamos ler junto. Josué capítulo 2, a partir do versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Não existe grandes feitos se a vida não for cheia de dificuldades, de lutas, de provações e de tribulações. Não é possível se não for dessa forma. Mas Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram da sua herança em Timanat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Agora preste atenção no versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu uma outra geração. Olhem para mim, irmãos, por favor. Você tem consciência de que você vai partir e depois de você virá outra geração? Os jovens se mostraram aqui desejosos em serem essa outra geração. Você sabe por que você precisa conhecer Deus? Você sabe qual é a sua responsabilidade conhecendo Deus? A Bíblia diz no versículo 10 que a outra geração não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então eles passaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em vez de você falar, Senhor, eu não aguento mais o que eu estou passando, diga para ele, Senhor, obrigado por o Senhor estar fazendo isso na minha vida e me usando para ensinar a próxima geração que o Senhor é um Deus que não falha. A minha obrigação, a sua obrigação é ensinarmos às próximas gerações quem Deus é. Como é que ela vai saber disso? É através de você. Você quer ver um retrato de uma geração que não conhece Deus? No capítulo 3 de Juízes, a Bíblia diz que o povo de Israel ficou 8 anos oprimido na mão dos seus adversários, porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Deus levanta Otoniel, e como juiz ele liberta o povo de Israel, e Deus dá 40 anos de sossego à terra de Israel. Mas bastou que Otoniel morresse. No capítulo 3, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e ficaram 18 anos oprimidos na mão dos adversários. Deus levanta Eude, os liberta da mão dos opressores e dá a eles 80 anos de sossego. Insatisfeitos com o sossego, no capítulo 4, cometem o que é mal aos olhos do Senhor. Deus o entrega novamente à mão dos adversários e agora ficam 20 anos oprimidos pelos seus adversários. Deus levanta Débora, Deus levanta Baraque, os liberta da mão dos opressores e dá a eles 40 anos de sossego. Se não bastasse, eles voltam a cometer o que é mal aos olhos do Senhor. E no capítulo 6, eles ficam 7 anos oprimidos pelos midianitas. Deus levanta Gideão e dá mais 40 anos de sossego para eles. Só entre o capítulo 3 e o capítulo 6, Israel perde 53 anos da vida deles, sendo oprimidos, atribulados e perturbados, porque cometiam o que era mal aos olhos do Senhor. E a razão, diz a Bíblia, porque era uma geração que não conhecia Deus. Vir à igreja não significa que você vai conhecer Deus. Ouvir músicas no rádio o dia inteiro não significa que você vai conhecer Deus. Viver numa cidade evangelizada não é sinal de que você conhece Deus. Você vai conhecer Deus o dia que o seu estômago embrulhar, quando você lembrar dos pecados que você cometia. Você vai conhecer Deus o dia que você olhar para as suas dificuldades e dizer para Deus, Senhor,
obrigado por como e da maneira como qual o Senhor está tratando comigo. Você vai conhecer Deus o dia que você abrir a sua Bíblia e meditar nela dia e noite, e entrar para o seu quarto, esquecer o WhatsApp, esquecer o Instagram, esquecer o Facebook, e dar tempo para que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Eu disse que você precisa conhecer Deus para ter uma vida de esperança abundante e proativa, e para não fazer o que é mal aos olhos do Senhor, mas eu também disse que é para você ter uma vida feliz. Você já ouviu falar de um homem chamado Horatio Gates Spafford? Esse homem nasceu em 1829. Esse homem tem uma história fabulosa, extraordinária. Esse homem, ele era muito rico. Ele era um advogado. Oxalá que todo advogado fique rico em nome de Jesus. Quantos advogados tem aqui? Só você, Mazo? Só você pelo menos levantou a mão. Sabe por que eu ouvi dizer que advogado não vai para o céu? Eu me dei extremamente mal, porque um dia, não sei se o irmão estava me elogiando, né? Ele tinha sido jogador de futebol na década de 50, 60. Ele falou para mim: pastor, eu sei o que o senhor sofre. Eu falei: é mesmo, irmão? É. Quando eu era jogador de futebol, a gente era tido tudo como vagabundo. Eu falei: tá aí, o que isso tem a ver? Não, porque o senhor não é pastor? Eu sei o que o senhor passa. Eu falei: ah, entendi. Tá certo. Eu pensei: então eu vou arrumar outra profissão. Aí tirei a carteirinha para ser corretor de imóveis. Aí cheguei estava conversando com um amigo lá no escritório, chegou um cara nervoso: rapaz, olha, o povo que não presta é corretor de imóveis. Eu falei: rapaz, dancei de novo. Eu falei: eu vou estudar direito. Aí estava no escritório do outro, o cara falou assim: ó, se entrar advogado no céu é porque Deus não é justo. Eu falei: o que vai sobrar para mim agora? Eu vou fazer o quê? Não é possível uma coisa dessa. Mas brincadeira à parte, Spafford era um riquíssimo advogado. Tinha seus negócios em Chicago, Nova York. Mas o incêndio de Chicago destruiu todos os seus negócios em 1871, levando ele praticamente à ruína total. 2 anos depois, ele de fato tentou novos investimentos e perdeu toda a riqueza pessoal. Mas ele havia feito uma promessa para a esposa e para as 4 filhas, que ele as levaria para a Europa. Era o sonho delas, era conhecer a Europa. Ele então as colocou no navio Louvre e mandou elas para a Europa e disse: olha, vocês vão na minha frente, eu vou daqui a pouco, porque ele tinha mais 2 negócios para fazer na cidade de Nova York. Ele disse: eu vou tentar resgatar um pouco dos meus recursos e vocês vão na frente. Apesar de ter perdido todos os seus empreendimentos, de ter perdido tudo, ele ainda deu a viagem para as 4 filhas. O navio saiu de Nova York. Mas na travessia do Atlântico, um outro barco colidiu com o barco em que sua esposa e suas 4 filhas estavam. E a esposa levou as 4 filhas para a proa do barco, mas as águas muito fortes arrancaram as 4 filhas da mão da sua esposa e levou as meninas para o fundo do Atlântico. Um ponto calculado de mais ou menos 3 milhas de profundidade. Cerca de mais ou menos quase 6 quilômetros de profundidade aquele ponto. A mãe foi acordada, ela despertou na Europa em um barco de salvamentos e ela disse: eu preciso mandar uma mensagem para o meu marido. E a mensagem dela foi com apenas 2 palavras: somente eu. Somente eu. Ele entendeu que as coisas não tinham corrido como ele planejou, porque após a colisão do barco, 12 minutos depois, o navio em que sua esposa e suas filhas estavam naufragaram. E corrigindo a frase da mulher foi: salva sozinha. Ele entendeu, as 4 filhas haviam morrido na travessia do Atlântico. Ele então toma um barco para ir se encontrar com uma esposa.
E o homem para no ponto em que o barco havia afundado. E disse, nesse exato ponto aqui, pode subir, por favor. Nesse exato ponto, descansa os 4 corpos de suas filhas. E ele, comovido com aquilo, ele escreve uma carta para sua irmã Rachel. E eu quero ler para você a letra da carta que esse homem enviou para sua irmã. Na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que nós amamos. Ele termina a carta escrevendo para Rachel dizendo, eu louvarei o meu Senhor enquanto viver. E que todos nós ergamos, deixando tudo e seguindo. Você já tinha lido essas letras dessa carta? Você conhecia isso? Não. Mas você conhece a música que ele compôs quando ele voltou e se encontrou com a sua esposa. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero convidá-lo a cantar uma canção nesse instante, composta pelo irmão Stanford, que olhou para todas as tragédias da sua vida e disse, eu conheço Deus. E eu quero convidar a igreja para cantarmos juntos agora esta canção. Cante para o Senhor. Não importa se você... Eu penso que isso vai estar aqui em cima. Então não se preocupe se você conhece ou não a letra de cor. Mas só escreve isso quem conhece Deus. Depois de perder tudo. Depois de perder os filhos. Depois de perder a alegria da vida. Se estiverem prontos, pode cantar. Se você conhece, cante essa canção com os olhos fechados. Tente imaginar aquele homem compondo essa música depois de perder toda a sua fortuna, depois de perder suas filhas, mas olhando para o autor e consumador da sua fé, ele diz: casa mais doce queres gozar, se dor a mais forte sofrer. Cante para o Senhor agora. Oh, seja o que for, tu me fazes saber. Diga para ele. Feliz com Jesus sempre sou. Levante as suas mãos e cante para ele agora. Diga para ele. Sou feliz. Diga para ele. Com Jesus. Não importa a circunstância, não importa o momento. Diga para ele. Com Jesus, meu Senhor, sou feliz. Com Jesus, sou feliz. Com Jesus, meu Senhor.
luz do Senhor. Sou feliz Para terminar, cante com alegria. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Só as vozes agora, só as vozes, todos juntos. Mais forte, mais alto. Meu Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha felicidade não está nesse mundo. Obrigado porque a minha felicidade não está nos bens materiais. Obrigado porque apesar deste vil mundo que vivemos, das astutas ciladas de Satanás, somos felizes com o Senhor. Somos felizes com Jesus que cuida, que ampara, que nos toma nos braços, que não nos deixa sozinhos, que nos acompanha no hospital, que nos acompanha nas casas funerárias, que nos acompanha no luto, nos acompanha nas festas, nas comemorações. Nós somos felizes não pelo que temos, mas pelo que o Senhor é na nossa vida. Ainda que tenhamos que assistir às coisas indo embora, ainda que tenhamos que chorar nos lutos dos nossos que amamos, não deixa Satanás roubar a alegria que temos contigo, Senhor. Nos faça olhar para o Senhor e dizer: eu sei quem Deus é, sei lá quantos anos eu vou viver, mas eu preciso dizer: Deus nunca falhou. Não é porque eu perdi, não é porque eu não tenho, não é porque eu não alcancei, não é porque eu não consegui, que o Senhor falhou em nada na minha vida. Pai, livra de mim, livra-me de todas as ofensivas de Satanás. Não me livre das tribulações, não me livre das guerras, mas me ensina a lutar as minhas guerras, me ensina a enfrentar as minhas tribulações, porque eu quero ser um homem que o Senhor possa olhar e dizer: foi aprovado. Senhor, eu quero olhar, eu quero ler Tiago e dizer: Tiago, obrigado por me ensinar que a alegria do cristão é passar pelas provações. Eu não quero um evangelho subjetivo, abstrato, de mentiras, mas ensina-nos a viver um evangelho onde a centralidade da tua palavra é o Senhor e mais nada. Não me poupe, Senhor, das minhas batalhas, mas me faça vencê-las no amor, no temor e na coragem do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque esta palavra é clara e eu quero que ela fique plantada no meu coração e no coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Pode tomar o seu lugar nesse instante. Eu quero